Fala runners, eu sou Esse canal Fartlek, seja mais uma vez bem-vindo a esse canal que fala tudo sobre corrida. E hoje vamos fazer uma brincadeira, vamos fazer uma suposição. Desses slashers, dessas criaturas, desses monstros de filmes de terror, quais você acha que você teria chance de fugir? Aqui a gente vai levar em consideração apenas a fuga na parte da corrida. A gente não está considerando que você saia no soco com essas criaturas, né? A gente vai levar em consideração apenas se você conseguiria sobreviver correndo, fugindo dessas criaturas, né? Desses slashers, desses monstros. A maioria das vezes que eles vão atrás das suas vítimas, eles surpreendem, né? Então eles se antecipam, eles estão no lugar certo na hora certa. Nem todos eles têm essa questão da perseguição, né? De usar da velocidade, da agilidade. Eles simplesmente estão ali, usam também o desespero da vítima, usam aquela burrice clichê dos personagens, de correrem, de tomar a decisão errada. Mas, deixando de lado isso, a gente vai analisar quais as chances que você teria de sobreviver se você fosse fugir de algum desses monstros. E aqui vamos desconsiderar alguns desses monstros, por exemplo, a freira, né, o It, o Pennywise e também o Fred Krueger. Por quê? Esses aí, eles têm uma questão que eles desafiam as leis da física. Por exemplo, no caso do Fred Krueger, ele atua nos sonhos, então esses aí eles são meio que onipresentes. Então nesse caso aqui, esses três aqui a gente não vai considerar, né, porque aí não teria a corrida como... a corrida não seria um recurso possível para tentar fugir. Então a gente vai analisar esses monstros, esses slashers, né? E a gente vai considerar uma corrida curta e uma corrida longa e como que é a questão da resistência. A gente vai fazer uma pequena descrição sobre cada uma dessas criaturas. Então a gente vai considerar, por exemplo, uma corrida curta, né? Por exemplo, você fugir, ir em algum lugar que você procure abrigo, ou por exemplo, você entrar em algum veículo e daí você conseguir fugir. E por exemplo, uma corrida mais longa. Essa corrida longa, por exemplo, você correr 5 km, 10 km, em fuga tentando fugir desses monstros. Vou trazer aqui algumas velocidades, e essas velocidades, algumas têm referências, outras na base da suposição e dedução em relação a essas criaturas. Vamos começar com a Megan, provavelmente a mais nova aqui dessas criaturas, desses filmes de terror. E aqui ela tem a corrida bípede, né, como se fosse um humano, e tem a corrida em 4 apoios que ficou famosa. Ela é mais rápida com essa corrida em 4 apoios, né? A Megan, ela é um androide, né, que ela é uma espécie de robô, e que ela tem aquela premissa básica lá do robô, da inteligência artificial, que ela toma consciência e começa a atuar por ela mesma, né? Então, a gente estima que a velocidade dela, correndo em 4 apoios ali, seja de 25 a 30 km por hora. Então, é uma velocidade grande. Para você fugir dela, nesse ritmo, você teria que ser um atleta muito bem condicionado e ter uma razoável distância. Então, por exemplo, se você tivesse 10 metros de distância, possivelmente ela te alcançaria. Então, uma distância ali de uns 100 metros, vamos se basear então sempre essa distância curta, uns 100 metros ali de distância, e você tendo outros 100 metros para percorrer. Você tem uma pequena chance de fugir dela, né, numa distância curta. Numa distância longa, ela, por ser um robô ali, ela tem uma energia quase que ilimitada. Então ela manteria essa velocidade, e um corredor em alto nível, né, um maratonista, vamos para ali, não consegue manter por muito tempo essa velocidade. Até vamos pensar assim, o recordista ali do 1.500 metros. Ele tem uma velocidade média ali em torno de 26 km por hora. E ele corre no talo, né, nesse ritmo, por 1,5 km. Acima disso já vai tendo quebras no ritmo. Aqui ela se mantém por todo esse tempo e ela atinge até
uns 30 km por hora, né? Entre 25 a 30. Então, aqui uma distância longa, provavelmente não dá boa. Provavelmente você morreria, né, se tivesse que fugir dela por uma distância prolongada. Próximo da lista que a gente vai trazer é a Samara do Chamado. Aqui ela é uma espécie de espírito, ali, uma maldição, né, que aparece quando você assiste a fita. Depois de 7 dias ela vai aparecer, depois que tem um aviso no telefone. No filme ela simplesmente deu esse prazo, ela aparece e, né, você acaba travando e ela te pega. Desconsiderando essa questão da mitologia do filme e apenas pelo deslocamento, ela ali nos filmes ela tem um deslocamento muito lento, ela vai se arrastando ou andando bem vagarosamente. Então aqui a gente vai estimar que ela anda ali entre 2 a 3 km por hora, ou seja, se a gente desconsiderar apenas, por exemplo, ver ela não ficar nervoso, você facilmente com uma caminhada consegue fugir dela. Então aqui a gente consideraria, né, que apenas pela mérito da fuga, tanto na curta distância quanto na distância longa, você conseguiria fugir. Então aqui ela é bem lenta nessa questão do deslocamento. Então seria possível fugir dela na fuga. Vamos para o Creeper dos Olhos Famintos. Aqui ele faz as suas perseguições através de corrida, saltos e voa também. Confesso que se eu não me engano já são 3 filmes, né, dos Olhos Famintos. Eu só vi o primeiro, então vou me basear pelo que eu vi no primeiro filme. Voando ali, ele vai ter, estimando uma velocidade ali em torno de uns 120 km por hora. Ou seja, numa distância curta, é pouquíssimo provável, você teria pouquíssimas chances de sobrevivência. Então, que seria quase nulas. Em uma distância longa, por ele ser uma criatura, ele ter um vigor sobre-humano, também seria impossível você fugir dele correndo, né, correndo a pé. Todas essas referências a gente está falando de corrida a pé. Então, você fugindo a pé dele, uma distância maior, seria impossível também de você fugir aqui do monstro dos olhos famintos. Agora, falando do Chucky, né, do boneco assassino. A história dele aqui, a mitologia, é um assassino que ele acaba possuindo um boneco. E ele tem a anatomia de um boneco pequeno, né? Ele vai atrás das suas vítimas, surpreendendo. A corrida dele, ele acaba cercando, encurralando, e daí ele faz as suas vítimas. Mas em méritos de fuga, se você, por exemplo, tivesse um contato visual dele, tivesse espaço para correr, ele é um boneco, ele atingiria ali em torno de 3 a 4 km por hora, né, correndo, porque ele é um boneco pequeno ali, não é... seria um boneco de pano. Aqui, só uma observação, por ele ser um boneco, provavelmente ele deve ter uma energia ilimitada, né, ou pelo menos a vida útil do boneco. Então, como ele também não se move tão vigorosamente, vagarosamente, ele conseguiria nesse ritmo percorrer uma distância grande, então continuaria podendo fugir, mas ainda daria tempo de você fugir, você de repente se esconder em algum lugar depois de correr por muito tempo. Então aqui seria plausível, bem possível, você teria grandes chances de fugir dele apenas correndo. Então aqui, tanto na curta quanto na distância mais longa, você teria enormes chances de sair vivo dessa fuga. Vamos para o xenomorfo, né? Aquela criatura do filme do Alien. Né? Tem vários... Já virou uma franquia, né? O filme do Alien. E essa criatura tem uma particularidade que ela sobe pelas paredes, por teto, né? Ela também, além dela ser muito rápida e ágil, ela intercepta as suas vítimas, né? Então, mas mesmo assim, ela é rápida. A gente pode estimar ali que a velocidade dessa criatura seja ali em torno dos 50 km por hora. Ou seja, numa distância curta, né, você tem que ser um atleta, um velocista para ter alguma chance de fugir dela. Se você não é um velocista, você é um corredor condicionado, mas não é veloz,
bau. Distância curta, ali, pouca chance. Então, numa distância curta, você tem pouquíssimas chances de sobrevivência. Não existe uma chance remota. Agora, se tratando de uma corrida longa, né, uma distância maior, aí, como ela é uma criatura, tem uma energia sobre-humana, e nessa velocidade que ela te alcança rápido, distância longa, sem a menor chance. Então aqui também você, ó, já era para você. Vamos para o predador. Então, o predador já virou uma franquia, existem vários tipos de predadores, né? Mas todos eles o que são? São caçadores, né? E são criaturas, além de forte, resistente, são inteligentes também. Então eles surpreendem, tem vários aparatos tecnológicos como visão de calor, armas de longo alcance. Mas aqui, desconsiderando tudo isso, indo só para o patamar fuga e corrida. Então ele tem atributos sobre-humanos, como força e velocidade também. Então a gente pode estimar aqui que ele corra pelo menos a uma velocidade média de uns 30 km por hora, até porque normalmente ele está com as armaduras, deve gerar algum peso e atrapalhar um pouco ele. Numa distância curta, assim como o Alien, você teria que ser uma pessoa muito bem condicionada para ter alguma chance de fuga dele. Ele é um pouco mais lento que o xenomorfo, mas existe uma remota possibilidade de você correr, dependendo da distância ali, de onde você for. Então, como eu falei, você correr, entrar no veículo e tentar fugir, você correr, se abrigar em algum lugar. Então, distância curta, pequena chance de você sobreviver. E uma distância longa, aí também as suas chances são muito pequenas, né? Porque ele também alcança uma velocidade e ele tem mais resistência. Apesar que nos filmes ele não costuma correr, né? Ele costuma mais andar, perseguir, ir com calma atrás das suas presas. Vamos para o Ghostface, que é o vilão, né? O monstro, o slasher do Pânico. Vários personagens já assumiram essa alcunha, mas vamos se basear ali pelo primeiro. Então a sua velocidade vamos estimar ali em torno de 14 a 18 km por hora, né? E isso numa corrida mais curta, né? Uma perseguição mais curta. Uma perseguição maior, essa velocidade vai diminuir, porque você tem chances moderadas de fuga se você for um corredor padrão condicionado, né? Se você correr um pouquinho acima da média, você tem chance de fugir. E ele é um humano, então vai de você ter mais resistência que ele, ser um melhor corredor que ele. Levando em consideração que a roupa dele é desfavorável, não é tão favorável para a corrida. Aquela máscara provavelmente vai atrapalhar, aquela roupa mais comprida, aquele, sei lá, meio saiote dele, e ele vai estar carregando provavelmente a arma que ele vai tentar cometer o crime contra você. Então aqui você tem boas chances de fugir. Então você tem chances, considero moderadas, né, de você fugir, desde que você não tropece, faz aquelas bobeiras clichê dos personagens de filme de terror. Você consegue fugir dele na curta distância e também na longa distância. Então aqui você tem boas chances, chances moderadas, e se você é um corredor bem condicionado, quanto melhor o seu condicionamento, mais chances você vai ter de ter êxito de sobreviver ao ataque dele. Leatherface, né, o slasher do Massacre da Serra Elétrica. A gente pode estimar ali como ele tem uma roupa não apropriada para a corrida, ele tem materiais que são pesados, como a própria serra elétrica, é meio desajeitado, se ele se descuidar ele se automutila, né? Então, na corrida, a gente pode estimar que ele consegue correr em torno de 9 a 11 km por hora. Numa curta distância, você tem uma boa vantagem, então você tem boas chances de você fugir dele, né? Porque ele nesse sprint, você facilmente consegue, em torno de 100 metros, 200 metros, imprimir uma velocidade maior, né? Isso, até um corredor iniciante consegue, por um tempo assim mais curto, imprimir uma velocidade mais forte. Então, com um pouco de condicionamento, dá para fugir dele. Numa distância mais longa, maior, ele vai se manter nessa velocidade
para menos. Então, você tem grandes chances de sobrevivência aqui também, você fugindo dele. O Jason da Sexta-feira 13. Aqui, vamos levar em consideração que parece que ele até se teleporta, ele está sempre no lugar certo ali para fazer o ataque nas suas vítimas. Mas considerando apenas o deslocamento dele, né, como se ele não tivesse esse poder sobrenatural, ele apenas faz caminhadas, uma caminhada até um pouco mais vigorosa, ali em torno de 5 a 6 km por hora. Então, curta distância, você consegue fugir, né? Desde que você não vacile, você entrar no veículo, acionar e fugir, você entrar num lugar e se abrigar, né? Você consegue atingir esse primeiro objetivo, esse objetivo inicial. Uma distância longa, você também consegue fugir dele. A grande questão aqui é que parece que ele tem uma resistência sobrenatural, né? Sobre-humana. Então ele consegue andar por muito tempo, né? Então você tem que fugir para você ir ganhando vantagem. Mas aqui no mérito da fuga é possível, né? Você fugir, principalmente se for num lugar aberto. Então aqui você tem, só pelo mérito da fuga, da corrida, grandes chances de fugir do Jason. E para fechar aqui a nossa lista, temos o Michael Myers, do Halloween. Né? Ele também é uma criatura que ele persegue suas vítimas e ele está sempre andando, caminhando. Ele tem um caminhar intimidador, mas a princípio ele não corre. Se ele correr, provavelmente ele teria a velocidade humana, padrão, mas aqui nos filmes ele está sempre caminhando. Então é uma velocidade ali parecida com a do Jason, em torno de 4, 5, 6 km por hora. Então você também conseguiria fugir dele. Numa distância curta, você foge dele, né? Você consegue atingir aquele objetivo primário que a gente falou. E numa distância longa, você também consegue fugir dele. Você consegue, já que ele é muito mais lento, você, sem muito esforço ali, você consegue fugir dele. Com uma corridinha padrão, uma corrida leve, você consegue sobreviver a uma fuga contra ele, né? Então, moçada, quis trazer essa curiosidade, essa análise com um pouquinho de suposição. Esse é o meu veredito dos monstros, dos slashers, que você conseguiria sobreviver, ou que pelo menos você teria boas chances ou não de sobreviver. Né? Claro que, como eu falei no início do vídeo, a premissa ali, eles usam mais a inteligência, o medo, a questão de interceptar, encurralar suas vítimas para que eles não tenham como e por onde fugir. Né? Normalmente a perseguição são em lugares desconhecidos, na noite, com vários obstáculos que as vítimas acabam tropeçando, caindo por causa do nervosismo, para dar todo esse ar mais de suspense e aterrorizante. Então, isso tudo faz parte da questão do cinema. A gente tentando trazer para algo um pouco mais racional, essa que foi a análise que eu trouxe de quem você conseguiria fugir e quem não. Eu esqueci de algum monstro, de algum slasher, que eu poderia ter falado aqui também para a gente estar analisando. De repente a gente pode fazer um vídeo 2. E você discorda de alguma coisa que eu falei? Eu falei alguma coisa com alguma incoerência de algum dos filmes? Coloque nos comentários, né, o porquê, o que é diferente, o que não foi tão certo. E é isso aí, moçada. Espero que vocês tenham gostado. Fico por aqui, bons treinos, boas corridas, beba água, não pare de correr e treine, que vai que você tem que fugir de alguém, né? Então, bora treinar, bora correr, que pode ser que sirva para você sobreviver.